Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Vimos no primeiro bloco algumas regras, significados e divisões a respeito das fontes no direito do trabalho. Vimos que estas podem ser formais ou materiais, nacionais ou internacionais, né? E quais são os exemplos dessas fontes. Vimos lá, né, que nas fontes formais nós temos exemplo da Constituição, da CLT, das leis que estão aí na sua apostila. E finalizando o entendimento e os nossos estudos sobre as fontes de direito do trabalho, nós vimos o que é o mais importante conteúdo aqui, pelo menos desta aula, que é sobre os princípios do direito do trabalho. Inicialmente vimos um pouco sobre os princípios constitucionais e o quanto alguns artigos, determinações e redações da nossa Constituição Federal versam diretamente sobre o direito do trabalho, sobre os direitos do trabalhador, do empregado, como também, às vezes, indiretamente, a exemplo do princípio da dignidade humana. Continuando, trouxe para vocês este que é o maior e mais importante princípio na nossa matéria, que é o princípio da proteção. Nós vimos que ele serve principalmente para equilibrar ou tentar equilibrar a relação empregado-empregador, que é a principal e mais importante relação de poder na economia. Então, continuando, pessoal, tem aqui um exemplo para vocês, mas que também está aí na sua apostila. Vamos lá, vou ler. A empresa XLT Limitada, querendo reduzir os custos da empresa e aumentar os lucros, pede para que seus empregados façam jornadas de trabalho maior do que as permitidas em lei e sem que seja remunerado a mais por isto, alegando que o mercado está cheio de pessoas necessitando deste emprego e, caso mesmo esteja insatisfeito, pode pedir a rescisão contratual. Obviamente, o empregado hipossuficiente, coagido e necessitado do emprego, aceitaria esta condição. Neste momento é aplicado o princípio da proteção ao trabalhador, pois mesmo que ambos acordassem com esta negociação, ela seria nula. O que significa aqui? Pessoal, em primeiro lugar, né, não existe isso do empregador pedir ao empregado se ele gostaria, né, de fazer algo ali que é, às vezes, até extremamente penoso para o trabalhador. Ora, na maioria dos casos, é claro que o trabalhador vai aceitar, principalmente se for um caso como desse exemplo, né? Que o empregador, ele não só pede, como fala, olha, eu acho bom você pedir, você aceitar, né? Porque o mercado de trabalho está escasso, está concorrido, tem muitas pessoas que dariam tudo para estar em seu lugar, que queriam muito a sua vaga. E aí essa pessoa vai falar, não vou aceitar. Ela já sabe que provavelmente, né, logo, às vezes não nessa situação, infelizmente ela será demitida. Essa é uma realidade social em nosso país. E diante disso é que em casos como este, por exemplo, mesmo o empregador sugerindo e o empregado aceitando, o princípio da proteção vem protegendo o empregado a ponto de anular um acordo, um contrato como esse, né, uma disposição como essa que viola os direitos do empregado. O princípio da proteção, logicamente, é um só, mas até de forma organizacional ele se divide em 3. Nós veremos agora cada um desses princípios. Vocês só precisam compreender que eles são espécies do gênero princípio da proteção, ok? O primeiro desses princípios é o princípio indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Esse princípio, pessoal, ele versa, né, ele é aplicado ou deve ser analisado diante de diversas possíveis interpretações de uma única ou mesma norma jurídica, ok? Ou seja, diante de uma única norma jurídica, se cada pessoa estiver interpretando de uma forma, ou se às vezes o próprio magistrado, né, percebe que existem diversas compreensões ou interpretações a partir daquilo, a interpretação a ser escolhida e aplicada deve ser sempre aquela que é mais benéfica ao empregado, né? Então, na dúvida
que seja interpretado, né, pró-empregado e não empregador. Então, sempre deverá ser considerada a interpretação que seja mais favorável ao trabalhador. Na sua apostila tem esse exemplo aí, veremos agora juntinhos aqui. Uma determinada lei foi criada versando sobre bonificação para as empregadas que se tornarem mães durante o contrato de trabalho. Porém, esta lei é omissa quanto às hipóteses de adoção, de mães que se tornem mães, né, por um laço afetivo, por um ato de adoção. Assim, a lei, ou no caso, a interpretação, deverá ser estendida tanto para mães biológicas quanto para mães adotivas. Então, na situação desse exemplo, o que a gente tem? Uma possível, uma lei, né, que traz benefício para as mães, mas que a lei não é clara se são mães biológicas ou mães por laço afetivo, filhos que nasceram biologicamente daquelas mães ou filhos que foram adotados por aquela mãe. Nesse caso, é possível que as duas interpretações sejam feitas. Uns podem sim entender que apenas as mães biológicas, enquanto os outros podem entender que tanto as biológicas quanto as que adotam. Qual é a interpretação que abraça mais possibilidades, né, que inclui mais trabalhadoras? A opção de mães adotantes e mães biológicas. Portanto, esta interpretação, por ser mais benéfica, deve ser a que será aplicada ou analisada ou interpretada dessa maneira. O segundo princípio, não necessariamente porque tem uma ordem, só o que está aqui disposto, é o princípio da aplicação da norma mais favorável. Esse princípio, diferentemente lá do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, ele versa sobre a possibilidade ou sobre sobre a aplicação das normas mais válidas, ou melhor, diante de normas válidas. Então, enquanto lá no indúbio pro mísero eu tenho uma norma e várias interpretações, aqui na norma mais favorável, na aplicação da norma mais favorável, eu tenho várias normas e de uma destas deve ser aplicada e escolhida a que for mais favorável ao trabalhador, ao empregado. Então, olha só, sempre que diversas normas válidas incidirem sobre a relação de emprego, deve-se adotar aquela que seja mais favorável ao empregado, ainda que ela esteja em posição hierarquicamente inferior no ordenamento jurídico. Aí você deve estar se lembrando da famosa ou temida pirâmide de Kelsen. Já veremos que aqui no direito do trabalho é um pouquinho diferente. Tomem cuidado! Lembra que eu disse que a reforma trabalhista enfraquece ainda que alguns pontos nesse aspecto, pessoal? Pois bem, aqui nós temos um caso em que existe sim uma exceção trazida pela reforma trabalhista na situação de aplicação da norma mais favorável. Então, olha só, a discussão a respeito dos critérios para a identificação da norma ou fonte mais favorável no tocante às normas coletivas tende a ter a sua importância mais reduzida com a reforma trabalhista, tá? Então, vimos lá, o princípio da proteção se divide em três. Primeiro, indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Neste, diante de diversas interpretações, aplica-se aquela que é mais favorável ao operário, trabalhador, empregado. Aqui, no princípio da aplicação da norma mais favorável, eu tenho várias normas, e aí aplica-se a norma mais favorável ao empregado, trabalhador. Olha só, lembra que eu falei da reforma trabalhista? Então, aqui no artigo 620 da CLT, é a redação que demonstra um exemplo de uma possível mitigação, né, do princípio da proteção ou da aplicação da norma mais benéfica em algumas exceções. Olha só, a redação do 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão
sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Antes da reforma, a redação desse artigo era mais ou menos assim: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em convenção, desde que estas sejam mais benéficas, ou a não ser que estas sejam mais benéficas. Então, antes, os acordos, eles também, né, estavam ali sobrepostos às convenções, mas se a convenção fosse mais benéfica, ali aplicaria o que fosse mais benéfico. Esse artigo e essa lógica, esse conteúdo é bem importante, com certeza vocês verão mais vezes, mas nada custa eu já adiantar, porque já caiu, se eu não me engano, em 2 ou 3 vezes em prova da OAB. 2 eu tenho certeza que caiu. Como que esse conteúdo ele era ou foi cobrado nestas provas? Um exemplo. Havia uma convenção coletiva que estipulava que o adicional de hora extra seria de 70%, enquanto o acordo coletivo estipulava que o adicional de hora extra seria de 60%. Talvez, se você não souber dessa exceção, você responda, né, o mais benéfico, vai lá em 70%, mas não, por quê? Como o acordo, ele sempre prevalecerá, em razão da redação do 620, não interessa se ele é menos benéfico ou mais benéfico, deve-se marcar, né, escolher como correta aquela em que demonstra a prevalência do acordo. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? A regra realmente é que sempre seja aplicada a norma mais favorável. Mas aqui, especificamente nesse caso, quando você tiver uma norma advinda de um acordo e uma norma advinda de uma convenção, aplica-se a lógica do acordo, mesmo que ela seja menos benéfica, tá? Infelizmente. É a regra aí pós-reforma trabalhista. Vamos continuar. Lembra que falei no começo da aula que aqui era diferente? Falei também que a pirâmide de Kelsen aqui também ela é um pouquinho diferente. No direito do trabalho, pessoal, nós temos as normas mais favoráveis no topo da pirâmide, né, se sobrepondo ou acima das normas, das demais normas ou das normas menos favoráveis. Portanto, ainda que, por exemplo, tem aqui norma A, que em tese, né, está no topo da pirâmide, e norma B, que não está no topo da pirâmide, se a B for mais benéfica que a B passa, né, para o topo da pirâmide, tá bom? Então, sempre prevalência das normas mais favoráveis, com a devida exceção do artigo 620 para acordos e convenções coletivas, tá? Aí você precisa tomar um pouquinho de atenção. E, por último, dentro ali dos 3 princípios que formam o princípio da proteção, nós temos o princípio da condição mais benéfica. Lembra lá, recapitulando, indúbio pro operário, indúbio pro mísero, tenho uma norma, várias interpretações, interpretação mais favorável. Aqui, né, no que vimos agora, na aplicação da norma mais favorável, várias normas aplicam a norma mais favorável, exceto ali nos casos do artigo 620 CLT, acordo e convenção coletiva, aplico sempre o acordo. Aqui, no princípio da condição mais benéfica, como o próprio nome já diz, aplica-se a condição que for mais benéfica. E quando eu falo de condição, eu estou falando daquela condição, realidade, situação advinda dos itens contratuais ou das cláusulas contratuais entre empregado e empregador. Percebam que as cláusulas, elas determinam as condições de trabalho, né, do empregador em cada empresa, em sua determinada empresa. Neste caso, diante de uma alteração, né, de uma possível alteração neste contrato, aquele artigo, aquela cláusula que faz com que
uma condição seja mais benéfica do que a outra, seja mais antiga ou a futura, sempre vai permanecer a condição mais benéfica. Vem cá para entender melhor isso aqui. Então, ó, o princípio da condição mais benéfica está sempre relacionado às cláusulas contratuais. Caso haja alteração desses itens durante o contrato, permanecerá a que for mais benéfica ao trabalhador, sendo preservado até o fim da relação ou até que surja condição mais benéfica que a atual. Então, esse princípio, ele garante os direitos adquiridos pelo trabalhador nos contratos de trabalho. Acho que tem um exemplo aqui, a gente já vai falar sobre ele. O 468 da CLT diz que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. A súmula 51 do TST diz que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, trazem aí essa mesma lógica. O exemplo que você tem aí na sua apostila é este. A empresa Maravilha Eireli, durante a contratação do senhor João, acordou pagar o plano odontológico no valor de R$200. 2 anos após a contratação do senhor João, a empresa altera o regulamento da empresa, onde informa que a empresa não mais considerará o benefício do plano odontológico para seus empregados, atingindo, inclusive, logicamente, o senhor João. Vejamos que este novo regulamento só terá validade para os futuros admitidos. Isso por quê, pessoal? Porque como o senhor João já havia garantido, já havia adquirido o direito de ter o plano odontológico no valor de R$200, essa condição ela não pode ser alterada. A condição do senhor João, enquanto trabalhador que tem direito ao plano odontológico, como ela é a mais benéfica do que não ter direito ao plano odontológico, ela deve ser aplicada, deve permanecer. Agora, como que pode alterar? Se o plano odontológico, por exemplo, passar a ser de R$300, ou se for trocado por um plano de saúde que inclui também um plano odontológico, Aí não, aí beleza. Ou seja, altera-se o contrato apenas de forma mais benéfica, condição sempre mais benéfica. Aqui também, existe ali um comentário, discussão doutrinária de que a reforma trabalhista também mitigou o princípio da condição mais benéfica a partir do artigo 444. Aqui é o caso daqueles empregados que são tidos como hipersuficientes, que não só recebam um alto salário, que ele é, em regra, ali um pouco mais de que R$10.000, mais ou menos, e que também tenham diploma de graduação no ensino superior. Nesses casos, se for acordado, negociado entre empregado e empregador de forma livre, não haverá incidência desse princípio. Mas é uma exceção para os empregados que sejam hipersuficientes. Nós sabemos que, pelo menos na prática do dia a dia, a maioria dos empregados não está aqui, abraçado por esta regra do 444. Saindo do princípio da proteção, nós temos agora o princípio da irrenunciabilidade. Olha só, pessoal. O princípio da irrenunciabilidade basicamente versa sobre a impossibilidade do empregado renunciar aos direitos que a ele são assegurados pelo sistema jurídico trabalhista. Então, por mais que o empregado às vezes possa concordar em renunciar a algum de seus direitos, essa ação, essa atitude, ela será nula, porque este princípio protege este empregado. Também não é absoluta nos casos de empregado hipersuficiente, artigo 444, que nós acabamos de ver, tá? Para esses casos não se aplica.
O outro princípio, ele é muito parecido até a linha com o princípio da proteção, que é o da inalterabilidade contratual lesiva. O que significa, pessoal? Que qualquer tipo de alteração lesiva no contrato de trabalho, esta não poderá, né, sem consentimento, logicamente, esta não poderá ser alterada, né? Nunca alterar para algo que piore a condição do trabalhador. Também exceção do artigo 444, tá? Por quê, meus amores? Porque quem assume o risco do empreendimento é o empregador, é a empresa, como também é quem lucra, quem administra, quem toma as decisões, etc. Então, é o empregador quem deve assumir com todos os ônus e quem vai assumir todos os ônus e bônus. O direito do trabalho só permite alteração contratual mediante mútuo consentimento e desde que seja mais benéfica para o empregado. Se não for mais benéfica, não tem como. O exemplo que você tem na sua apostila é este. A empresa Aviãozinho Limitada, prevendo a chegada de uma crise econômica, resolve realizar um termo aditivo nos contratos de trabalho de seus empregados, incluindo a cláusula que será descontado uma percentagem proporcional ao salário para realizar um fundo de emergência. Esta alteração será ilegal e desrespeitosa ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Logo, será nulo o termo aditivo elaborado pela empresa. Então, também aqui não adianta, né? Se a empresa está passando por alguma crise, por algum problema, alguma situação, ela não pode transferir essa responsabilidade para o empregado, né? Ela não pode, por exemplo, descontar um valor do salário do empregado para montar um fundo para a empresa, né? Por quê? Porque da mesma maneira que um fundo de lucro não é dividido, né, por vezes com os empregados, as dívidas ou as crises, elas também não devem ser transferidas ao empregado, porque a assunção dos riscos, ela é feita pelo empregador, pela empresa. O próximo princípio também tem lá o post-it tem que decorar, exatamente porque tem que decorar. Esse também é um dos princípios mais utilizados e aplicados, principalmente na prática cotidiana da advocacia, do Ministério Público do Trabalho, enfim. Na relação de emprego, a efetiva realidade dos fatos deve prevalecer sobre a forma, ou seja, os fatos, a verdade, o que realmente aconteceu, é o que vale independentemente do que o documento informe isso. A gente pode ter como exemplo pessoas que laboram em uma jornada específica e registram um ponto como se fosse uma outra jornada. Vale o ponto ou a jornada real? A jornada real. Pessoas que recebem um salário, seja a menor ou a maior, na realidade, mas tem ali a carteira assinada e o holerite registrado com um salário maior ou menor do que o verdadeiro. Uma observação é que esse princípio da primazia da realidade, ele não tem nenhuma perspectiva ou intenção de proteger o trabalhador ou o empregador. Ele é um princípio que tem compromisso com a verdade. Se a verdade beneficiar o trabalhador, ótimo. Se beneficiar o empregador, ótimo também, tá? Ele não é um princípio que versa sobre essa perspectiva protecionista do empregado. Olha lá o exemplo que você tem na sua apostila. Manuel foi contratado para exercer a função de motorista e a empresa, a fim de diminuir o recolhimento das guias trabalhistas, o registra como ajudante de motorista. Neste caso, por mais que haja documentos com o registro da função de ajudante de motorista, os fatos que comprovem que a função correta do Manuel, como por exemplo, o depoimento de uma testemunha. Então, isso pode ser tanto para quem, na verdade, é motorista e é contratado como assistente de motorista, como vice-versa, né? Na verdade, é um assistente de motorista, porém, está ali contratado como motorista ou tenta provar que é um motorista.
Nesse caso aqui, né, de uma pessoa que é um motorista de ônibus, o que pode servir? Testemunha até dos próprios passageiros, colegas de trabalho, câmeras que são inseridas, né, por vezes nos ônibus, algum tipo de oitiva específica, né, que venha a demonstrar que essa pessoa ela tenha conhecimentos, por exemplo, da função de motorista, documentos, fotos, qualquer tipo de item que sirva como prova, tá? Por fim, pessoal, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, ele também é muito interessante porque a contratação, ela em regra é feita sem tempo determinado, né? Então, por prazo indeterminado. Ah, professora, mas e o contrato de experiência? E aquela pessoa que ela é contratada para trabalhar só numa alta temporada de vendas do shopping, né? O trabalhador temporário, ou o trabalhador por obra certa, ou às vezes um atleta, né, que vai ali trabalhar ter um contrato só durante aquela competição, as Olimpíadas, né, ai, sou péssima em esporte, um Brasileirão, enfim. Claro, esses casos e hipóteses, elas existem e são devidamente legais. São os casos de contrato a termo ou por prazo determinado. Mas percebam que nos próprios exemplos que eu trouxe, são casos muito específicos, né, para situações ou empresas ou até práticas, né, trabalhos que são específicos. E aí, pessoal, o que a gente precisa perceber aqui é que, via de regra, ninguém é contratado para trabalhar durante um tempo específico e depois, né, que esse contrato seja encerrado. A ideia das contratações é a de que o funcionário, né, empregado, seja contratado e continue trabalhando por quanto tempo necessário for, enfim, sem nenhuma regra estipulada para o fim desta relação. E a outra informação advinda do princípio da continuidade da relação de emprego é a de que a iniciativa para extinção do vínculo, ela sempre é dada ou feita pelo empregador, né? Quem tem a responsabilidade, né, de agir para, né, a extinção do vínculo, tomar a iniciativa para que o contrato seja rescindido, é o empregador e não o empregado. Opa! Olha só, esse outro sinalzinho aqui, né, esse quadradinho de exclamação vermelha, ele também está na sua apostila, sempre dessa forma, e sempre que você se deparar com um desse, saiba que ali você tem um conteúdo de uma súmula, tá? Então, olha só, súmula 212 do TST, despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, por mais que hoje, pós-reforma trabalhista, a gente até tenha uma importante modificação nas questões de ônus da prova, o vínculo ainda, né, é de obrigação do empregador. Então, é a empresa que tem que demonstrar, né, se houve, não houve o vínculo, enfim, e que houve esse despedimento, tá? Essa dispensa. Bom, meus amores, por hoje é isso. Eu quero mais uma vez dizer que foi uma honra poder passar esse tempinho com você. É uma honra poder ser a sua professora. Contem sempre comigo, eu estou à sua disposição. Eu te espero na nossa próxima aula de Direito do Trabalho. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E mais uma vez eu quero chamar a atenção para a importância desse tema. Revise quantas vezes forem necessárias, faça exercícios, pratique esse conteúdo, focando inclusive aqui, né, ou muito mais no conteúdo de princípios.
vocês vão perceber que compreendendo bem os princípios trabalhistas, todos os outros temas serão muito mais fáceis de compreender e, obviamente, será muito mais fácil alcançar a sua vitória, a sua conquista e a sua aprovação na sua prova. É por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estive aqui hoje e estarei com você aqui também na nossa aula que vem. Um super beijo, te encontro na próxima aula. Ótimos estudos. Muito obrigada!